Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter a aula sobre jogos e brincadeiras, que é o primeiro conteúdo apresentado para a matéria de educação física do Trilha de Aprendizagens 2. Como eu estou corrigindo as atividades que vocês estão me enviando, eu vi que ainda tem pessoas que se confundem um pouquinho em relação a alguns conceitos que estão sendo apresentados. Mas isso não tem problema, porque realmente são coisas que nem no próprio livro estão explicadas, né? Então, eu vou fazer esse vídeo hoje para que vocês entendam melhor esses conceitos e como que funciona, se tem diferença ou não de alguns termos utilizados no Trilha de Aprendizagens 2, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para explicar para vocês, certinho. Então, aqui, né, o nosso tema, que é jogos e brincadeiras, que é o nosso primeiro conteúdo do Trilha de Aprendizagens. Então, ele traz 3 definições logo na primeira questão, né, na primeira atividade, que são brinquedo, brincadeiras e jogo. Então, aqui eu trouxe exemplos e explicações do que é cada uma. Então, vamos lá. Brinquedo é um objeto que dá suporte à brincadeira. Exemplo, boneca, bola, carrinho, peteca. Então, brinquedo é o objeto, tá? Ele pode ser aquilo que a gente compra, como, por exemplo, carrinho de controle remoto, boneca, ou também aquele que a gente constrói, né? Como a gente fez a peteca, fez o bilboquê, tem outros brinquedos aí, o slime dá para vocês, que vocês brincam bastante também, que dá para comprar e dá para fazer em casa. Então, é importante saber que o brinquedo é esse objeto, né? Que vocês podem ver aqui na tela, tem alguns exemplos de brinquedos que vocês conhecem ou vocês têm em casa. A segunda definição é a brincadeira, né? O que é a brincadeira? É a ação de brincar, divertir, entreter e distrair. A brincadeira tem natureza divertida e criativa. Então, eu trouxe alguns exemplos, como a pega-pega, amarelinha, corre-cutia. E aqui, ó, na imagem do lado, a gente tem outras brincadeiras, como brincadeira de peão, de bolinha de gude, telefone sem fio, pular corda, ciranda, cirandinha. Então, tudo isso é uma brincadeira. Tudo que é essa ação de vocês brincarem, se divertirem, é a brincadeira. Tem pessoas que colocou lá na resposta, a brincadeira é legal, é divertido, e não deixa de estar não deixa de estar certo, porque brincadeira, sim, é uma diversão, né? A partir do momento que perde a diversão, já perde um elemento principal, que é se divertir, se entreter e distrair. E, em último, a gente traz aqui a definição de jogo, que é uma atividade física ou intelectual que exista a figura do jogador. E as principais características do jogo são regras e resultado. A gente usa até na área de educação física como sinônimo, né? Jogo e brincadeira. Mas para diferenciar, né, já que o livro trouxe esses 3 conteúdos, é bom vocês entenderem. Então, jogo é algo mais sistematizado, que tem um objetivo, que tem um resultado no final, né? Como eu trouxe aqui na imagem um exemplo da queimada. Então, a queimada são 2 equipes e o objetivo é você queimar o seu adversário e ganha quem tiver mais jogadores dentro da quadra, que não foram queimados. Então, muitas vezes, o jogo vai ter um vencedor e um ganhador. Tem jogo cooperativo, que ninguém ganha e ninguém perde? Tem. Mas uma principal característica do jogo é isso, ter a regra e o resultado. Quando a gente brinca, por exemplo, aqui, vou usar o exemplo de ciranda cirandinha. Quando a gente brinca disso, não tem um objetivo claro de alguém ganhar, de alguém perder, não tem uma regra, né, clara. A gente canta uma música e ali brinca, né? Quando vai brincar de telefone sem fio,
também não tem uma regra clara explicando o que deve ou não ser feito. Já quando a gente está brincando de queimada, de rouba-bandeira, a gente tem muitas vezes, a gente foca no resultado, que é, né, montar uma estratégia para ganhar do nosso adversário, e a gente tem as regras, né? Como que a gente vai conseguir jogar todo mundo junto e respeitando um ao outro dentro das regras, certo? Então, vamos lá, para ficar bem claro para vocês. Brinquedo é o objeto que a gente utiliza, né, para dar suporte à brincadeira. Ele pode ser comprado, feito, ou então elaborado por vocês. A brincadeira é uma ação que a gente se diverte, que a gente brinca, que a gente se distrai. E o jogo é uma atividade física ou intelectual. Por que intelectual? Porque aqui a gente pode usar o exemplo de jogar dama, dominó, xadrez, mancala, que também tem na escola, Uno, que a maioria aqui conhece. Então, ele tem essa figura do jogador, né, que está bem claro quem são os jogadores, e tem essas duas características principais, que são as regras e os resultados, tá bom? Essas são as principais diferenças entre esses conceitos, certo? E aí depois, né, na segunda ou terceira atividade, o Trilhas vai trazer um pouco o conceito de jogos populares. E o que eles são? Esse daqui é um conceito que está aí no livro de vocês, que é: as brincadeiras e jogos são transmitidos e recriados de geração em geração. Assim, tornam-se populares e fazem parte de diferentes culturas. Então, jogos populares são aqueles que os nossos pais brincaram, os nossos avós brincaram, né? E que eles ainda estão presentes nos dias de hoje. E por que falar de jogos populares nas aulas de educação física? Porque, infelizmente, principalmente com o avanço da tecnologia, algumas coisas vão se perdendo, né? Por exemplo, jogar bolinha de gude ou brincar de peão são coisas que tem muitas pessoas que não conhecem, que nunca brincaram, que nunca viram peão, né? E aqui eu trouxe essas 3 imagens para a gente refletir um pouco, que a tecnologia ela ajuda muito no nosso dia a dia, é extremamente importante. Tanto é que a gente está conseguindo ter as nossas aulas graças à tecnologia, mas elas também estão aí para cobrir algumas coisas que não deveriam cobrir, né? Então, aqui, por exemplo, nessa segunda imagem, a menina, ela tá aí rodeada de brinquedos, mas ela tá focada no tablet, né? Aqui, ó, uma bebezinha com um tablet na mão, com a irmã ali do lado. E essa última imagem aqui que eu vejo muito acontecer, até em aniversário, cada um com seu celular, com seu notebook, com algum aparelho tecnológico que não tem mais essa relação. Então, jogos populares, além de são transmitidos de geração em geração, são benéficos para a saúde, eles também têm esse papel importante de socialização, né? A gente brincar junto, da gente se divertir, da gente conhecer o outro, porque aqui, ó, esses 3 aqui do final da última imagem, ficam ali, ó, cada um no seu aparelho, não tem interação nenhuma entre eles, e isso acontece muito hoje em dia, né? E aí aqui eu trouxe imagens de jogos populares que vocês devam conhecer, que são muito tradicionais e que a gente vai perdendo um pouco, também pela questão da violência também, que hoje em dia não é mais como na época dos nossos avós, que a gente podia ficar tranquilamente na rua brincando, mas também são jogos que foram se perdendo um pouco e que a aula de educação física também tem como objetivo de reforçar a importância desses jogos, né? Então aqui, ó, esse primeiro, telefone sem fio, que dá até para fazer com um copo descartável e um barbante, elástico, né? Que tem várias formas de se brincar. Aqui, como eu citei anteriormente, brincadeira do peão, né? Que eu não sei se todos conhecem, nem sei, na verdade, se é fácil de achar
mais esse tipo de brinquedo. Peteca, que foi a atividade anterior solicitada aqui pelo livro. E esse último aqui, que é o pula-sela, né? Que vocês têm que pular aqui por cima do amiguinho. Então, esses são jogos populares e que estão passando de geração em geração, certo? E aí o Trilhas traz uma proposta, que eu vou ler aqui para vocês. Tá com você. Pense em um desenho, história, música ou filme preferido e use a sua criatividade para inventar um pega-pega. Registre aqui sua proposta. Então, vou ler aqui e já vou explicar. Nessa atividade, quero que vocês criem um pega-pega diferente. Façam adaptações que acharem necessário e mandem uma foto ou um vídeo de vocês realizando essa brincadeira. Então, a nossa atividade dessa semana vai ser essa. Vocês vão utilizar aí como sugestão, né, do livro algum desenho, alguma história que vocês gostem, ou até mesmo outras coisas que não foram citadas, e vocês coloquem uma adaptação que vocês quisessem que acontecesse. Por exemplo, na hora que eu for pega, para eu deixar a minha amiga Molly voltar no jogo, ela tem que fazer um passo de dança. Pode ser. Então, aí eu dei um exemplo aqui que eu pensei agora, mas que vocês vão ter que fazer essa adaptação de um pega-pega diferente, não da que já existe, e aí vocês vão tirar uma foto ou um vídeo e me mandar, certo? E aí aqui, o nosso último ponto que o livro traz, que é para refletir. Depois de ter realizado as atividades, reveja sua resposta no começo da conversa sobre jogos e brincadeiras. Você ainda pensa da mesma forma sobre brinquedo, brincadeira e jogo? Isso daqui é uma reflexão. É para vocês lerem lá o que vocês escreveram na primeira atividade e falar, nossa, o que a professora Dandara falou está diferente do que eu pensava, ou parece, só para vocês refletirem, tá? Não precisa refazer a atividade. É só para vocês lerem ela novamente e ver se estava muito distante desses conceitos que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, eu vou tirar aqui. Então, é isso, pessoal. Eu aguardo vocês. Qualquer dúvida podem me chamar, mas essa é a única atividade. Assistam esse vídeo e façam um pega-pega diferente, me mandando uma foto ou um vídeo, tá? Até mais, gente. Tchau!